Olá pessoal, abri esse canal no final do ano 2025. Aí, em janeiro de 2026, comecei a fazer algumas postagens. É interessante como várias pessoas vão gostar da gente e várias pessoas não vão gostar, né? E as pessoas estão se inscrevendo aqui. Mas eu confesso que no início eu pensei assim, eu vou postar nem que for para mim. Aí comecei a fazer algumas postagens, tá começando a aparecer pessoas, eu fico muito feliz. De tantas experiências e histórias de alegrias e tristezas, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive no ano aproximadamente 2006. 2006 eu trabalhei numa empresa e lá nessa empresa tinha um homem que se chamava Celso Chacon. E esse homem ele tinha se convertido ao Evangelho. E eu não conheci ele antes da conversão, mas ele falava que ele era uma pessoa muito difícil, muito arrogante. Então eu só conheci depois que ele teve a experiência com Jesus. E eu aprendi uma coisa com ele, eu andava com ele, andava assim, de vez em quando ele me chamava na sala dele e tal, e eu ficava ali do lado, às vezes a gente saía para alguns lugares, ele era o diretor, e eu fazia o meu trabalho, só que às vezes ele me convidava porque sabe aquele tipo de gente que vai com a sua cara? Então o nosso trabalho acabava envolvendo várias pessoas. E uma coisa que eu aprendi com o Chacon foi o seguinte: eu vi o Chacon várias vezes atender um funcionário, ele era o chefe, e aí ele chamava o funcionário, e aí ele ficava ouvindo o funcionário, e às vezes o funcionário reclamava. Ah, aquele cara lá, não sei o que, tal, por causa daquilo, aquilo, aquilo. E a estratégia do Chacon, que eu achei super interessante, era o seguinte: ele deixava a pessoa falava pra caramba. E aí no final o Chacon ficava olhando para a pessoa e ele vinha com a pergunta: e você? Eu vi várias pessoas caírem nessa pegadinha dele. Na verdade, não era uma pegadinha, mas era o método dele de tentar fazer com que a pessoa se enxergasse. Até eu caí nessa, né? Eu não me lembro da época, não me lembro qual foi o assunto, mas se você reclamasse para ele de qualquer situação, vou citar o exemplo. Talvez eu tenha reclamado para ele da minha ex-mulher e eu falei um monte, um monte, um monte. E no final ele veio com a pergunta: mas e você? Então, o que eu aprendi com isso, juntando o Evangelho de Jesus, eu aprendi o seguinte: e eu, né? E eu? Porque o Evangelho, quando a luz entra, a gente começa a se enxergar. Então, quando uma pessoa fala assim, sabe, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. A gente escuta isso direto, né? É interessante, né? Eu sou uma pessoa boa, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Essa pessoa ela não se enxerga nada, nada, nada. E o que Deus quer da gente é que a gente se enxergue. Então, na minha caminhada do Evangelho, as luzes de Jesus foram me iluminando e o Chacon me ajudou também a me iluminar. Então, quando eu falo assim, aquele cara lá, ele é um safado. O Espírito Santo, ele na mesma hora vem assim e fala, mas e você? Então, quando eu falo que aquele cara é safado, não, mas eu não sou safado. Aí que é o grande tesouro e o grande aprendizado da gente entender e saber que dentro da gente existe
vários ou quase todos os potenciais malignos da nossa natureza pecadora, só que uns mais e outros menos. Então, quando eu falo aquele cara é um safado, dentro de mim existe safadeza também. Só que quando eu enxergo a minha safadeza, eu consigo controlar a minha safadeza. Então, quando eu falo aquele cara é um arrogante, dentro de mim existe arrogância também. Só que quando eu enxergo a minha arrogância, eu consigo me policiar. Então a arrogância, aquele tem, mas em mim também tem. Então, quando eu estou alinhado com Deus, a arrogância ela vai se diminuindo. Zerar, na minha opinião, eu diria que é quase que impossível. Então essa experiência com o Celso Chacon, que foi se juntando com outras, me marcou muito a minha vida. E isso, sempre às vezes, eu escuto de alguém, e às vezes até eu mesmo, né? Poxa, mas aquele cara lá, ele é um invejoso. A gente tem que ter muita coragem diante de Deus para falar, eu estou com inveja. Agora a gente precisa entender que a inveja, ela passa por mim. Agora ela ficar em mim, isso é uma outra situação. Eu já tive inveja de um grande amigo que, quando eu identifiquei a minha inveja, eu falando com Deus, nossa, eu estou com inveja. E veio algo muito claro na minha cabeça, uma voz falando, eu tenho um caminho para você e um para ele. Então, quando a gente assume os nossos pecados, quando a gente reconhece, aí que entra aquela parte, né, que a gente... Quem somos nós para acusar o outro, né? Porque nós temos um potencial de parar no presídio. As pessoas que estão no presídio, que cometeram crimes, nós temos esse mesmo potencial. Então, a profundidade das coisas de Deus, que eu vejo, que eu entendo que é uma grande bênção, é a gente se enxergar. E a gente vê que a gente não merece nada, que tudo é graça de Deus. Tudo é graça. E qual a diferença que tem para mim, para o outro lá? Humanamente falando, quase nenhuma. Por que quase nenhuma? Eu sou pecador igual ao outro. Só que eu tenho o entendimento e por isso eu sei que eu preciso do meu advogado. Por isso eu não estou apoiado nas minhas obras. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Bom, essa é a experiência do Celso Chacon e me veio aqui agora para eu falar no próximo vídeo sobre você já ouviu a voz de Deus? Então pretendo, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto. Quem quiser ajudar já sabe, deixou um comentário, curtiu, comenta. Muito obrigado pessoal, tchau, tchau.